Boa tarde a todos, meus amigos do Facebook da Expo Recife. Estou aqui com vocês para fazer uma transmissão, uma live ao vivo, para uma leitura do livro Sociologia da Educação, de Alberto Rodrigues. É uma análise sobre o trabalho, a educação e a criança. Vamos fazer uma leitura comentada, faz parte de um estudo do GT do Cristo-Oeste para a formatação de uma escola. Então vamos continuar, estamos na parte 3, página 4. O trabalho infantil é desejável, desde que o Estado garanta aos filhos dos operários uma escola de meio período, que não seja um mero depósito de criança, e desde que a supervisão do trabalho infantil seja controlado pela legislação. E é desejável simplesmente porque Marx não acreditava que um homem novo, com um novo caráter, pudesse ser forjado apenas com uma educação escolar formal. Para ele, as mãos sujas de graxas e o suor do rosto seriam tão educativos do ponto de vista moral quanto os livros, os cadernos e os lápis. Se é através do trabalho que o homem produz para viver, colocando a natureza a seu serviço e, ao mesmo tempo, relacionando-se com seu semelhante, o trabalho manual deve ser exercido por todos e os resultados dos esforços coletivos devem ser compartilhados conforme as necessidades de cada um, para que não reste dúvida sobre este ponto. Vejamos o que diz Marx num texto intitulado Instrução aos Delegados do Conselho Geral da Internacional Comunista. Diz ele: considerando que é progressista, sã e legítima a tendência da indústria moderna de incorporar as crianças e os jovens para que cooperem no grande trabalho de produção social, embora sobre o regime capitalista ela tenha sido deformada até chegar a uma abominação. Em todo regime social razoável, qualquer criança de 9 anos de idade deve ter um trabalho produtivo, do mesmo modo que todo adulto apto para o trabalho deve obedecer à lei geral da natureza, a saber, trabalhar para poder comer e trabalhar não só com a cabeça, mas com as mãos. Então aqui a gente vê que a inteligência de Marx era bastante reduzida, né? Do meu ponto de vista, né? Já que o trabalho deve ser dado de acordo com a idade da pessoa, e não todo mundo ter que fazer um trabalho na fábrica, algum tipo de trabalho na fábrica. A fábrica ou uma instituição lucrativa, um comércio, ele não deve ser, a criança não tem maturidade para encarar tal tipo de trabalho, né? O trabalho de uma criança, sim, logicamente todos os pais educam suas crianças a fazerem alguma coisa, ajudar sua mãe, ajudar
manter suas coisas arrumadas. Sim, todo mundo tem que fazer algum trabalho, isso é certo. Mas o trabalho da criança tem que ser pensado de acordo com a mentalidade. Ela não pode fazer o mesmo trabalho do adulto. Ela não pode de jeito nenhum fazer o mesmo trabalho do adulto. Ok? E assim, a mentalidade de Marx é bastante reducionista, porque ele não pode compreender a inteligência diferenciada de uma criança. Então, e o estado de desenvolvimento de sua inteligência. E ele acha que todos têm que trabalhar na fábrica se sujando de graxa, né? Então, eu acho que, a princípio, uma criança deve ter mais contato com a natureza. A gente vê na cultura védica que Krishna, nessa idade que ele está sugerindo aí, de 9 anos, ele estava no período Palganda. E ele já tomava conta dos bezerros, mas tudo isso ele fazia com atitude de brincadeira e na associação, não com pessoas adultas, mas com seus amigos de infância, seus colegas. Então a gente não vê assim uma boa inteligência aqui nos argumentos de Marx, né? Nos argumentos dele. Não podemos ver essa boa inteligência aí para um tipo de educação. Acho que criança ela vai ficar madura antes do tempo se for forçada ou se for incentivada a esse tipo de educação misturada com trabalho. No sentido de regrar a supervisão da fábrica capitalista, Marx propõe que os militantes de seu partido, o Partido Comunista, lutem para que a lei estabeleça um tratamento diferenciado conforme a faixa etária, prevendo jornadas de trabalho com duração com duração diferenciada para as crianças e jovens, e de 9 a 12 anos eles deveriam trabalhar 2 horas por dia, de 13 a 15 anos, 4 horas, e de 16 a 17 anos, de 6 horas. Sem uma legislação deste tipo, diz Marx, não haveria freios para a ganância burguesa e os pais operários premidos pela pobreza seriam obrigados a transformar-se em agenciadores da escravidão fabril dos próprios filhos, comprometendo seu futuro. E conclui, não se deve permitir em nenhum caso aos pais e patrões o emprego do trabalho das crianças e jovens se este emprego não estiver conjugado com a educação. Então, assim, algumas coisas que Marx fala, que as crianças elas têm que fazer algum trabalho, mas não qualquer trabalho, e não um trabalho com associação de adultos, né? Pode ser supervisionado, mas não com associação de adultos ou com responsabilidades de adultos, mesmo 2 horas. Isso ainda é muito para uma criança, em termos de associação com adultos e de responsabilidade e formalidade do emprego. Essa é a minha opinião. Hare Krishna, vamos amanhã continuar com essa análise desse livro na página 45. Hare Krishna, boa tarde para todos e até amanhã. Dá uma olhada aqui no Facebook só para ver se alguém entrou ao vivo. Não teve nenhuma entrada, então vamos cantar Hare Krishna e encerrar essa live por hoje. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Até mais, até amanhã.